A pergunta é para você: você acha que 25 de dezembro é uma data que se comemora o nascimento de Jesus? É uma pergunta, pois é sobre este assunto que a gente vai falar aqui e que você vai entender o que realmente esta data significa. Eu sei que este assunto vai trazer muitas polêmicas, principalmente com algumas pessoas que elas não aceitam. Tem muitas que sabem, muitos cristãos principalmente sabem, que esta data, ela é uma data que ela não existe na Bíblia. Muito menos ela é comemorativa ao nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que muitos cristãos, entre pastores, dirigentes e irmãos, essa data é uma data comemorativa para eles. Eles comemoram, segundo eles, o nascimento de Jesus. Totalmente antibíblico, e você vai entender. Muitos deles não sabem, mas tem muitos deles que são formados em teologias, em um conhecimento, o qual eles sabem que isto não tem lógica bíblica, não tem base bíblica. Bom, muitas pessoas que vão ouvir este vídeo, que gostam dessa data comemorativa do Natal, que é uma data, é uma das celebrações maiores que tem durante o ano e que muitos celebram no mundo e no país inteiro. Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir aqui, mas é uma verdade. A verdade, ela tem que ser pregada. Independente de você gostar ou não, ela tem que ser pregada, a verdade. Então, eu gostava muito do Natal, era uma data que eu mais gostava, era o Natal. Para mim, na hora que ia se aproximando, eu já me preparava para esta data, porque até então, para mim, era comemorado o nascimento de Jesus. Mas depois que eu, estudando, o Espírito Santo de Deus falando comigo, me revelando, e eu pesquisando, e eu entendi que é uma data festiva pagã. Ela veio desde a antiguidade, desde lá do antigo, a antiga cidade de Coríntios, lá onde havia os romanos, eles celebravam esta data de 25 de dezembro para celebrar a um deus, ou por que não dizer vários deuses pagãos, que ele absorveu vários nomes, né? Solstício, Solícito, Natalis, e chegou agora, na época de hoje, Natal. Então, eles adoravam esse deus como o Solstício, Solícito, que era o deus que era na saída do mês de dezembro para o mês de janeiro, aonde eles tinham as suas plantações e eles cultuavam este deus para que as plantações deles viessem ser umas plantações prósperas, para que eles viessem ter uma colheita próspera. Então era a saída do verão para a entrada do inverno. Então eles adoravam este Deus. E você vai entender aqui, por intermédio da palavra do Senhor, que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. Nós sabemos que o nascimento de Jesus, ele é notório, ele é verdadeiro, mas não tem data na Bíblia especificando. Eu gostaria que, se alguém que tivesse dúvida, me mostrasse na Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem uma data específica, a qual o Senhor colocou lá dizendo assim: o nascimento de Jesus foi no dia 25, o nascimento de Jesus foi no dia 1º, não tem data. Não tem, porque não tem data. Jesus não deixou datas específicas do dia do seu nascimento, porque Deus ele não se agrada
de celebração, porque nós íamos nos lembrar de celebrar ou de lembrar do nascimento, que Jesus morreu na cruz por nós e que ressuscitou somente nesse dia. Então é por isso que Deus não deixou data. Então Jesus ele quer que nós celebramos o nascimento, né? Também a morte dele por amor de nós todos os dias. Mas veja bem, você vai entender aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 2 e Mateus, capítulo 1 e versículo 2, na Bíblia, esses textos descrevem o cenário em Belém. A visita dos magos, a manjedoura e o anúncio aos pastores. Profecias sobre seu anunciamento também aparecem no Velho Testamento, como em Isaías capítulo 7, versículo 14, e Miqueias 5 e versículo 2. Também em Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo aborda a adoração a outros deuses, idolatria, principalmente no contexto da nova vida em Cristo e da comunhão com os demônios através de sacrifícios pagãos. Os versículos principais que tratam desses temas são, veja aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Manda fugir da idolatria. A festa pagã do dia 25 de dezembro é uma festa pagã. Ela é uma idolatria. Muitos cristãos usam essa data para também festejar o nascimento de Jesus, totalmente errado. Deus ele não faz parte com idolatria e nem com o pecado. Deus ele não se agrada de nós estarmos festejando o nascimento dele em uma data que não existe e não tem base bíblica. E também a gente adorar juntamente aonde os ímpios, as pessoas, elas adoram, né, essa festividade que é o Natal, aonde é uma festa pagã, é uma festa idólatra, não uma festa religiosa, não é uma festa a qual é para se adorar a Deus. Este trecho mais direto, onde Paulo ordena que os cristãos fujam da idolatria, explicando que participar de cultos a outros deuses é ter comunhão com demônios. Veja só. Paulo ele fala ali, porque Paulo, quando ele foi às igrejas, né, escreveu as cartas, né, às igrejas, é porque o Espírito Santo de Deus já colocou em Paulo ali o conhecimento do que estava acontecendo e do que ainda ia acontecer de séculos e séculos e décadas, de geração em geração, como está acontecendo hoje. A adoração, muitos adoram porque não sabem, mas muitos eles sabem e mesmo assim eles adoram, ou seja, festejam este dia. É a mesma coisa de estar adorando, ou seja, prestando culto a demônios. Aqui também em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20, fala: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que há as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Então vocês podem ver que Paulo todo o tempo advertindo a igreja a não adorar, a não participar de cultos pagãos, de festividades pagãs. Naquele tempo havia muitas festividades pagãs. Aqui em 1 Coríntios também,
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, você não pode adorar a Deus e ao mesmo tempo estar participando de festas pagãs. Não podeis ser participante da mesa do Senhor. Nesta passagem, Paulo reconhece que existem muitas divindades adoradas no mundo, mas afirma que elas não são deuses verdadeiros e que para os cristãos existe apenas um Deus. Louvado seja Deus. Eu estudando, pesquisando, os romanos, eles adoravam vários deuses. Tinha a deusa Afrodite, tinha esse Deus Altíssimo que era adorado no dia 25 de dezembro. Quer ver? Entenda bem aqui, ó. Eu vou ler aqui. Principais deuses romanos. A religião romana observou muitas divindades gregas, renomeando-as e integrando-as à sua própria mitologia. Os 12 deuses romanos, correspondentes aos olímpicos gregos, incluíam. Então veja bem, essa data, 25 de dezembro, ela foi criada há muitos anos atrás pelos romanos para adoração a esse Deus. Depois, atualmente, ela foi adotada pelos católicos para que viesse ser adorado, ou seja, ser festejado o nascimento de Jesus, sem nenhuma base bíblica, E isto foi adotado. Então veja bem aqui, ó. A deusa grega Afrodite era conhecida pelos romanos como Vênus. Ela era divindade do amor sexual, da beleza e da fertilidade. Para os romanos, Vênus tinha um significado especial, pois era considerada a mãe do herói Enéas e, por extensão, a ancestral mística do povo romano e de figuras proeminentes como Júlio, César e Augusto. Então veja bem aqui. Os deuses pagãos romanos, cujo festival tinha a designação natal. Interessante. Veja bem aqui, ó. Os deuses pagãos romanos, cujo festival tinha a designação natal. No seu nome era Sol Invictus. A festividade em sua homenagem chama-se Natalis, Solis Invictus, nascimento do sol. Eles adoravam o nascimento do sol. Invencível, melhor dizendo. Ela celebrada em 25 de dezembro, próximo ao solstício de inverno, no hemisfério norte. Então entenda bem aqui, isso vem desde a antiguidade, do tempo da época dos romanos. Então veja bem, a Igreja Católica, ao converter os povos pagãos, entre aspas, ao cristianismo, adaptou muitas de suas tradições. A data de 25 de dezembro foi escolhida para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o Natal cristão. Com o objetivo de cristianizar esta festa pagã, já popular, facilitando a conservação das massas. Outras festas romanas importantes que influenciavam no Natal moderno as outras festas, como a entrada de ano e outras festas a outros deuses. Nós sabemos que esta data ela não existe na Bíblia, essa comemoração.
Hoje em dia nas igrejas é muito comemorado, todo ano é comemorado. A gente entra nas igrejas, a gente vê pisca-pisca. Pisca-pisca, ele é um símbolo pagão. O Papai Noel é um deus pagão, que ele é adorado por muitas pessoas. Ele representa um deus pagão. O Papai Noel. A árvore de Natal, ela é um símbolo pagão. E muitos crentes e muitas pessoas, elas têm isso dentro de casa. Guarda para usar no próximo ano. Pisca-pisca, eles colocam no altar, aonde ali é sagrado. Hoje em dia a gente já não vê mais a presença de Deus no meio da igreja, no povo, por conta dessas comemorações pagãs. Além de ter pecados ocultos, pecados que a gente também vê à vista, a olho nu, também tem essas adorações pagãs dentro da igreja, dentro do templo, porque a igreja somos nós. E isso não tem agradado ao Senhor, isto não agrada ao Senhor. É por isso que hoje você não vê mais manifestação do poder de Deus dentro da igreja. Você não vê mais cura, você não vê mais salvação de alma. Entra semana, sai semana, você não vê uma alma se convertendo a Jesus. Entra mês, entra ano, sai ano, e você não vê uma alma se convertendo na igreja ou nos templos. O pastor faz o convite, convida, mas não há uma salvação de almas. Ali não há a presença do Espírito Santo, porque quem convence é a palavra. Mas hoje em dia, muitos lêem a palavra de Deus, mas não vive a palavra. Faz tudo errado. Hoje em dia, na casa de muitos cristãos, tem ídolos pagãos, tem símbolos pagãos. E às vezes as coisas vão de mal a pior, e às vezes eles se perguntam, mas o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas estão assim? Mas não sabe. Adoração a Deus pagãos. Lê a palavra. A gente não deve trazer para a nossa vida o que não está aqui nesta palavra. Tudo que está escrito aqui é o que nós devemos trazer para a nossa vida e devemos viver. Mas nada que não está aqui, nós não devemos absorver para a nossa vida. E hoje é um jogo de luz dentro das igrejas, é altares feito para as mulheres, para os modelos, chegar, tirar foto, tirar selfie. Ninguém se concentra, ninguém adora mais o Senhor. A gente sai de casa para adorar o Senhor, não tem como se concentrar vendo um tipo de situação desse dentro da igreja. Você não tem como, porque você está vendo coisas terríveis. A irmã que não respeita mais as coisas do Senhor, é de brinco, é de batom, é de todo jeito. Isso é pecado. A irmã me mostra na Bíblia que usar brinco, batom é pecado, é adornos. Eu ainda vou chegar, trazer um outro vídeo falando sobre isto. Porque esse eu estou falando sobre datas comemorativas. E aí, dentro das igrejas hoje em dia, toda a festividade é comemorativa dentro da igreja, dentro do templo. Aonde nós devemos tirar o tempo somente para adoração a Deus. Mas é um desfile, é uma mídia dentro da igreja, tirando foto, aí faz aquele púlpito ali, aquele lugar para elas tirar foto, com cadeira, com ornamentos de luzes, sabe? Totalmente errado. A gente vai para a igreja para adorar a Deus.